Paradoxo significa que a salvação ela é um presente gratuito para qualquer que o desejar. Você pode comprar qualquer coisa nesse mundo. Você pode comprar. Vocês sabem, mas essa carta é um resumo muito bem elaborado das boas novas do Evangelho e de suas implicações para a nossa vida. Por isso, se você ainda não teve a oportunidade de ler e estudar, eu recomendo que estude essa carta. Cantem, celebrem, adorem ao Senhor. É isso que o profeta Isaías está dizendo: olha, saireis com alegria e em paz sereis guiados aos montes e os outeiros, romperão em cânticos diante de vós, e todas as aves do campo baterão palmas. Sabe o que é isso?
Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Obrigado, Deus. A crer nos convida, tal rastro de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória. Declare: exultai, 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 vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Seu Filho bendito por nós todos deu. Amém, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá, por muito mais ter nos dado o seu Filho unigênito. Ah, Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, muito obrigado, porque em Ti todas as nossas necessidades são supridas, ó Pai, desde as pequenas até as grandes. O Senhor não nos deixa ter falta de nada. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus, você pode dizer amém. Amém. Você pode sentar. Eu quero convidar aqui o pastor Walter, que é o anjo do Senhor que está responsável por nos ministrar a palavra. Pode vir aqui, pastor, que eu te ajudo. É bom ter o Senhor aqui, viu? É bom estarmos aqui juntos. O Senhor te use, que o Senhor seja derramando da sua instrumentalidade sobre a sua vida, e que você seja um atalaia, proclamador. Deus te abençoe, pastor. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos e a todas. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu tenho um carinho enorme por essa igreja, pelos irmãos. Mas também fico triste, porque ao chegar a gente não pode, abraçar, dar aquele aperto caloroso. Eu estava chegando ali, encontrei com o irmão Herotildes, que estava chegando só para vir deixar o seu dízimo, sua oferta, e estava indo embora com o coração partido, e dá uma pena,
porque diante das circunstâncias em que nós estamos vivendo, nós temos que nos reinventarmos, né? Buscar outras saídas para continuar servindo ao Senhor, louvar a Deus, e nós não podemos brincar com o que está acontecendo. A situação ela fica muito mais grave quando pessoas que estão próximas de nós começam a falecer, como foi o caso do avô do pastor Marcos, o nosso pastor, como foi o caso de muitas outras pessoas que à nossa volta começou a dizer adeus e não vão estar mais no convívio. E os nossos idosos, as nossas crianças, nós precisamos ter um cuidado imenso. Precisamos sim seguir as orientações, né, dos médicos, da Organização Mundial de Saúde, seguir as orientações das nossas autoridades e parar de especular, né, porque nós não sabemos. Nós temos que fazer aquilo que cabe à nossa parte. Eu quero dar uma boa noite também a você que está conosco aí no seu tablet, do outro lado aí da telinha, né, na Smart TV, no celular, onde você estiver. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está levando para você a paz dele e vai também tocar ao seu coração com esta palavra. Meus irmãos, e diante desta crise que nós estamos vivendo, diante desta pandemia, diante do caos que se instaurou em todo o mundo e que tem afetado não somente a saúde das pessoas, não somente a saúde física das pessoas, da sociedade, mas a saúde emocional, as finanças, famílias que se encontram completamente desnorteadas por não saberem o que vão fazer, pais de famílias que tiveram seus salários reduzidos ou até que foram demitidos dos seus trabalhos. Nós estamos vivendo um momento que o mundo nunca mais será o mesmo, principalmente a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela será diferente a partir deste momento. Nós estamos vivendo uma crise mundial em que, graças a Deus, pela liderança do Espírito Santo, os líderes batistas, os pastores batistas, a liderança batista teve que parar para se reinventar, para que a igreja não parasse, para que o evangelho continuasse a ser semeado nos corações que precisam ainda conhecer a Jesus, né? E neste cenário de caos, nesse cenário de crise em que nós estamos vivendo, a única certeza que nós podemos ter é que Cristo, o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E a única certeza que nós temos que ter é que Ele é a nossa única esperança. Por isso, diante disso, eu quero nessa noite refletir juntamente com você sobre lições que podemos aprender em meio à crise. E eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33, é uma história bastante conhecida. Você que está aí, abra sua Bíblia, aí no seu sofá, sentadinho, abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 14, versículo 22 e ao versículo 33. Lições em tempos de crise. Mateus 14, do 22 ao 33. Se você achou, fique de pé para nós fazermos a leitura bíblica. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui nessa noite, juntamente com os irmãos. Agradecer também ao pastor Marcos Mateus pelo convite. É sempre uma honra refletir na palavra de Deus junto com vocês que moram no meu coração. Vamos à leitura do texto. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco
e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez com você. Quero pedir para que o Senhor unja essa palavra no meu coração, no seu coração e no coração daqueles que estão conosco através dessa live. Ah, Deus, talvez este tenha sido o nosso grito nestes últimos dias: Senhor, salva-nos. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo leve esta palavra ecoando, ó Pai, nos corações destes irmãos queridos que estão aqui, das pessoas que estão aqui, mas também, Senhor Deus, que ela venha ultrapassar, ó Pai, as fronteiras e chegar, Senhor, aos corações daqueles que estão nos assistindo. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, leve consolo, leve, ó Pai, o socorro necessário para cada um nesta noite, ó Pai. E fala conosco, fala, Jesus, porque precisamos ouvir a sua doce voz nos nossos corações, em o dilema que estamos passando. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez refletir na Tua palavra. E eu te peço, esteja à frente, Senhor Deus, conduzindo os meus lábios, conduzindo os meus gestos, tomando a minha mente cativa a Ti, para que tudo que vier, Senhor Deus, surgir neste momento, que venha de Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar. Meus queridos irmãos, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo não era uma vida das mais fáceis quando Ele esteve aqui nesta terra. Duas coisas estavam acontecendo na vida de Jesus e na vida dos seus discípulos, no contexto dessa história em que nós acabamos de ler. Neste momento aqui do ministério de Jesus, aqui neste exato momento deste texto, as multidões estavam constantemente seguindo o Senhor, mas seguindo o Senhor não no sentido de seguir o Mestre, mas no sentido de buscar milagres para atender às necessidades das suas vidas, milagres nas quais somente Cristo poderia fazer. As notícias a respeito de Cristo, a respeito de Jesus, a respeito do poder que emanava do Filho de Deus, elas estavam se espalhando em toda parte, em todos os cantos, e as pessoas iam formando multidões, indo procurar Jesus, para terem as suas dores sanadas, para terem as suas lágrimas enxutas, para os seus problemas serem supridos.
definitivamente Jesus não estava neste momento aqui tendo nenhum sossego. As multidões estavam perseguindo Jesus. E se não bastasse essa situação, em que as multidões estavam não deixando Jesus em paz, importunando a Jesus, Jesus e os seus discípulos aqui acabaram de receber a notícia trágica da morte de João Batista, ao qual João havia morrido. E diante dessas circunstâncias, o versículo 13 deste capítulo relata que Jesus chama os seus discípulos para irem a um lugar deserto, longe das multidões, talvez no intuito de descansar um pouco, talvez no intuito de aquietar o seu coração enlutado pela morte de João Batista. E todos nós precisamos de momentos assim. Mas o texto, a narrativa de Mateus diz que as multidões parecem que descobrem os planos de Jesus de se isolar e vão atrás dele. E começa a clamar e começa a mostrar as suas enfermidades, começa a clamar por Jesus, e Jesus, comovido por compaixão, sem hesitar, decide atender às necessidades daquele povo, curando, libertando os enfermos, como também alimentando aqueles que estavam com fome, na multiplicação dos pães e dos peixes. E aí logo em seguida, após curar, libertar, após alimentar aqueles que estavam com fome, Jesus chama os seus discípulos e ordena-os para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado do rio, enquanto ele ficaria ali despedindo as multidões. Após despedir as multidões, após Jesus tentar mandar as multidões embora, Jesus decide mais uma vez subir ao monte para buscar estar sozinho e orar. E lá de cima do alto monte, Jesus olha os seus discípulos enfrentando uma grande tempestade. E aí o texto vai dizer que na quarta vigília da noite, isso por volta das 3 horas da madrugada, às 6 da manhã, Jesus vai ao encontro deles, andando por cima das águas. Os discípulos percebem, e diz o texto que eles se espantam, achando que é um fantasma. Então Jesus se revela que é ele, né? Jesus mostra para os seus discípulos que é ele que está ali, e Pedro se lança em um ímpeto de fé, pedindo para que o Senhor lhe permitisse ir ao seu encontro por sobre as águas. Ao tirar os olhos de Jesus e colocá-los na tempestade e no que estava acontecendo, Pedro começa a afundar, e clamando a Jesus para que o salvasse, Jesus estende a mão e puxa para junto dele, o salvando. E em seguida, Jesus sobe junto com Pedro para o barco, acalma a tempestade, e os discípulos se prostram em adoração, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ah, meus irmãos, há sim lições importantíssimas que precisamos extrair dessa narrativa para as nossas vidas e para o tempo em que estamos vivendo, para a crise em que estamos passando, na história que ficará marcada. Porque assim como o mundo não será o mesmo, a partir deste momento em que estamos passando, a igreja também não será a mesma. E diante das circunstâncias, existem sim lições aqui que precisamos aprender, precisamos vivenciar. E a primeira lição que eu vejo aqui, eu aprendo com Jesus. O que eu aprendo com Jesus, meus irmãos, neste momento, é que a igreja do Senhor, mesmo cansada, ela deve continuar exercendo a função para a qual ela foi chamada. Ela não pode parar. A igreja não pode parar. E para qual função a igreja foi chamada? Resumindo, para glorificar a Deus e para cuidar de vidas.
né? Na história que nós lemos, podemos perceber que Jesus Cristo, mesmo estando cansado, mesmo tentando buscar um lugar longe de todos, mesmo com seu coração triste e enlutado por causa da morte de João Batista, ele olha as multidões e as suas aflições, e diz o texto que ele teve compaixão, e ele decide atender aquelas multidões. A igreja do Senhor Jesus Cristo, em meio à crise, ela não pode parar. Os seus olhos têm que estar fitos na multidão, mesmo com sua agenda cheia, mesmo com seus ministérios cansados e esgotados, mesmo com o coração enlutado por entes queridos que possam ter sido abatidos. A igreja não pode parar, meus irmãos, porque é a igreja que tem a palavra certa de encaixe, a palavra vinda de Deus, para os corações que se encontram perturbados aí, para as multidões que se encontram desoladas. Porque se nós temos Cristo, que é a nossa esperança, que é a nossa força, a nossa alegria, em meio à crise, em meio à tempestade, tem pessoas tirando as suas vidas, tem pais de família desesperados se suicidando, porque não tem Cristo nos seus corações, porque se encontram desesperados, porque não acham a verdade que traz paz, que transcende todo o entendimento, que consola, porque essa verdade só está em Cristo Jesus. E a igreja do Senhor Jesus, que é uma agência do reino, ela tem o dever e o prazer de pregar essa palavra e de levar essa palavra a esses corações. A igreja não pode parar, há uma multidão que precisa ser cuidada. O que estamos vivenciando hoje vai muito mais além do que puramente e somente uma pandemia, um vírus. Nós estamos enfrentando uma guerra espiritual, nós estamos enfrentando uma batalha espiritual, e a igreja do Senhor não pode parar de marchar, os PGMs não podem parar, a visão da igreja multiplicadora não pode parar. Nós temos que nos abastecer de toda a tecnologia, nós temos que reunir e se reinventar, e usar todos os artifícios para continuar marchando e levando o Evangelho do Senhor aos corações. Tenha certeza que se a igreja neste momento ela tivesse parado, a situação estava muito mais pior, o caos estava pior, e talvez irreversível, porque o que trava muita coisa de acontecer é porque a igreja está se movimentando, marchando, porque a igreja do Senhor Jesus continua viva, por isso ela não pode parar. A segunda lição que eu aprendo, meus irmãos, para trazer para a minha vida, diante da crise, diante da tempestade, eu aprendo com os discípulos e com Jesus. O fato de obedecermos uma ordem de Jesus, o fato de nós sermos obedientes a Jesus e a sua palavra, isso não nos livrará ou não nos isentará de passarmos por tempestades ou de passarmos por crises. O versículo 22 diz que Jesus ordenou os seus discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado do mar. E por causa que eles obedeceram essa ordem, eles se envolveram em uma grande tempestade. Conseguiram entender isso? Apesar de sermos obedientes, apesar de estarmos sendo guiados pela palavra de Deus, isso não nos isentará de passarmos por tempestades e nem por crises. Mesmo obedecendo a sua palavra, mesmo cumprindo a sua vontade, nós corremos o risco sim, de enfrentarmos mar revolto e ventos contrários nas nossas vidas.
Meus irmãos, a situação que estamos passando, ou a situação que iremos passar, as crises e as adversidades, ela tem afetado muita gente. Todos, não somente a igreja do Senhor, mas até aqueles que ainda não conhecem Jesus. Isso não é uma particularidade, e eu quero abrir um parêntese aí dizendo que eu já vi muitas coisas na internet atribuindo isso a um certo tipo de castigo de Deus, porque fulano blasfemou contra Deus no carnaval, porque os propósitos de Deus está muito mais além do que castigar exclusivamente um tipo de pessoa. Por que não afetou somente então eles? Assim como aquela tempestade naquele mar, na quarta vigília da noite, levou ensinamentos para aqueles discípulos, eu tenho certeza, meus queridos irmãos, que nós podemos aprender muita coisa com o momento em que estamos passando. A pergunta que devemos fazer é: Deus, o que o Senhor quer nos ensinar? E uma das coisas eu quero compartilhar com os irmãos aqui, que eu tenho visto, que eu tenho aprendido, é que Deus está usando esse momento para desassociar no coração de muito cristão o sentido de relacionamento íntimo está ligado somente a estar dentro do templo. Relacionamento com Jesus está somente ligado a eu estar junto com os irmãos em Cristo. Muitas pessoas no período em que nós estamos vivendo entraram numa das maiores crises de sua fé, porque estavam com o seu relacionamento ligado somente, eu não estou dizendo que não deva estar, mas somente no ambiente religioso, o ambiente de culto. Na verdade, aquilo que acontece aqui é reflexo daquilo que acontece dentro do meu quarto sozinho com Jesus, no meu relacionamento íntimo. O que o Senhor quer nos ensinar com tudo isso? O que o Senhor quer ensinar para você? Em especial, o que o Senhor quer ensinar para a sua família? O que o Senhor quer que venhamos a aprender com toda essa situação? Porque a crise, as circunstâncias ruins, elas não podem ser um indicador da ausência de Deus nas nossas vidas. A terceira e última lição que eu aprendo nessa história, meus irmãos, eu aprendo com os discípulos. Eu aprendo que em determinadas circunstâncias em que venhamos a passar, em que venhamos enfrentar, Jesus primeiro acalmará os nossos corações para depois acalmar a tempestade. Olha só, versículo 28 ao versículo 32. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. O texto diz que quando Pedro estava ainda ao encontro de Jesus, assustado com a tempestade, ele começou a afundar. O interessante é que Jesus, ele poderia, no momento em que Pedro falou assim: Jesus, deixa eu ir ter contigo por cima da água, Jesus poderia: tudo bem Pedro, só um minuto, mar, te aquiete. Vem agora, Pedro. Pedro iria com o coração mais tranquilo, não é verdade? Mas Jesus olha para Pedro, e há algo muito importante que nós precisamos perceber nesse trajeto
e naquilo que Jesus quer mostrar para Pedro, porque Jesus está no início do ministério com seus discípulos, formando o caráter de discípulo nesses homens. Jesus, ele manda Pedro, vem. Quando Pedro começou a afundar, diz o texto que Jesus segura ele pela mão. Meus irmãos, esse segurar pela mão é o segurar de alguém de um pai que segura um filho em momento de angústia, que puxa para o peito, que levanta e tira da tempestade, que coloca do lado no colo para dar segurança. Quando Jesus faz isso com Pedro, Pedro imediatamente respira, e o texto diz que os dois sobem ao barco, e depois de subir ao barco, ele acalma a tempestade. Existem momentos em nossas vidas que não é a tempestade que precisa ser acalmada, mas é os nossos corações. Sabe por quê? Porque tempestades vêm e vão. Tempestades vêm e vão constantemente, meus irmãos. Nós iremos passar por crises, nós iremos passar por tempestades, nós teremos adversidades nas nossas vidas. E tem muita gente esperando a tempestade passar para aquietar o seu coração. Na verdade, não. A nossa confiança não pode estar firmada nas circunstâncias do tempo. A nossa segurança, a nossa calmaria, a nossa paz não pode estar firmada no passar da tempestade. Elas têm que estar firmadas em Cristo Jesus. Porque independente se a tempestade passasse ou não, Cristo nunca iria deixar ele ali. Cristo nunca vai nos deixar. Cristo nunca irá nos abandonar. Jesus estava mostrando para aqueles homens que aquilo que eles estavam vivendo era um prenúncio de toda uma jornada de vida, e que a segurança deles estavam em Cristo, no Messias, no Filho de Deus. Seja qual for a situação que viemos a passar, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Deve estar em Cristo Jesus. Eu não sei, e eu quero concluir essa mensagem, eu quero deixar aqui para você que está nos assistindo, para você que está presente aqui conosco, essas lições. Eu quero concluir dizendo para você que as crises que passamos, elas não podem nos parar. Ela não pode parar. Não pode. As adversidades, elas nem sempre serão um indicador de que estamos fora da vontade de Deus. E que em meio à crise, o que talvez precise ser acalmado primeiro é o seu coração, e não a situação que está lhe cercando. Mas para isso você precisa buscar ao Senhor Jesus. Talvez nessa noite você esteja parado diante de tudo que está acontecendo, diante de toda a circunstância. Você está desmotivado, você está abatido, você está parado, você parou. A maneira como você se relacionava com Deus já não é mais a mesma. Porque o que está acontecendo, as adversidades, os problemas que têm surgido diante daquilo que estamos vivendo, te paralisou como igreja do Senhor. Em nome de Jesus, essa noite é hora de você levantar, bater a tua poeira do corpo e voltar a marchar. Talvez você esteja não parado, mas o fato de você estar passando pela tempestade, pela crise, você tem questionado a Deus:
já que você tem buscado, tem procurado fazer tudo certo e questionado, Senhor, por quê? Por que que fulano morreu? Por que que ciclano foi atingido por essa situação? Por que que eu estou nessas condições? Ou talvez você esteja com o seu coração bem apertado. Talvez o seu coração esteja triste, acuado. Talvez você não tenha sentido paz no seu coração. Eu quero dizer nessa noite, que assim como Jesus fez com Pedro, chamando-o para perto, para botar no colo, no peito do Pai, você pode permitir que Ele venha fazer isso com você essa noite. E eu tenho certeza que Cristo, Ele inundará o seu coração com a paz que você está precisando. Eu quero orar por você. Se você se encontra assim, se você precisa que essas lições venham se tornar uma prática em sua vida, neste momento, ou qualquer outro momento que você venha passar, eu quero orar por você. Você que está em casa, se essa palavra falou o seu coração, se você se identificou com essa palavra de Deus, eu quero orar por você, eu quero pedir para que Deus visite a sua vida neste momento, e que Ele opere, que Ele faça você se levantar, que Ele mude a sua mentalidade a respeito da situação, e que Ele venha aquietar o seu coração. Você quer orar comigo? Fique de pé se você quer orar comigo. Se você quer que o Espírito Santo de Deus venha agir e venha concretizar essa palavra no seu coração. Oh Deus, só o Teu Espírito que conhece, oh Pai, os corações, que pode sondar os corações. Deus, eu entendo que o Senhor é onipresente e onisciente, e eu invoco o Espírito Santo, que o Senhor visite todos aqueles que estão, talvez até sem força, balbuciando, Senhor Deus, em oração, clamando a Ti, ó Pai, um pedido de socorro. Visite, Senhor, aqueles que se encontram, ó Pai, parados, ao qual, Senhor Deus, precisam voltar a se movimentar, voltar a marchar com o exército de Deus que é a Tua igreja. Visita aqueles, Senhor Deus, que estão com as suas mentes confusas, ó Pai, que precisam do direcionamento do Teu Espírito Santo. Visita aqueles corações, ó Pai, que se encontram tristes, enlutados, precisando de paz, precisando de consolo, precisando, Senhor Deus, de fitar os olhos em Ti e não na tempestade. Só o Senhor pode fazer, ó Pai. Só o Senhor pode encher a Tua igreja de força, de vigor físico, porque às vezes, Senhor, nós nos encontramos cansados sim, nós nos encontramos deprimidos sim, tristes sim, ó Pai, mas o Senhor é a fonte de toda alegria e de toda força. O Senhor restaura o vigor, restaura o nosso vigor como igreja, Pai, restaura. Ah, Jesus, abençoa, Pai, as famílias que precisam da Tua paz, que precisam do Teu consolo. Amém
e amém. Oh, Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Sim, Senhor. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Erga suas mãos, você que tem a alegria do Senhor na sua vida, e agradeça-o, agradeça-o. Oh. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me
Não importa, Senhor, a circunstância, não importa a tempestade, eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh. Ah, Jesus, esse deve ser o nosso cântico, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode dizer: eu recebo isso, eu recebo, Senhor, da tua alegria, eu recebo, Senhor, do teu renovo, eu recebo, Jesus, eu recebo, Pai, em nome de Jesus. Você pode sentar, meu querido. Glória a Deus, glória a Deus, porque Ele nos dá o escape, Ele nos dá as alternativas de como passar pela tempestade. Pastor Walter, eu vou só pedir para o senhor retornar aqui, só para... eu vou dar alguns avisos e o Senhor dá a bênção aqui, encerrando o nosso culto dessa noite. Queridos, a nossa rotina de semana continua, tá bom? Os nossos PGMs continuam se reunindo de forma online. Se você tem interesse em participar de algum dos PGMs, ao você sair ali, entre em contato com a pessoa que estiver ali na recepção, fala assim: eu gostaria de participar, conhecer mais sobre os PGMs. Os nossos PGMs, devido ao momento que nós estamos vivendo, estão se reunindo de forma online, mas tem sido também uma bênção, porque é um momento que nós nos fortalecemos, é um momento que nós estamos unidos, né, cada um com o seu pequeno grupo, e ali você se alimenta durante a semana, e aí você tem forças para prosseguir nos desafios que o Senhor tem e nos apresenta diante da nossa caminhada. Quarta-feira nós nos encontramos aqui também para o nosso culto de oração, tá bom? E domingo que vem nós teremos o culto de ceia. O pastor Marcos pediu para eu avisar. Infelizmente ele não pôde estar aqui, a maioria dos irmãos sabe, mas o seu avô faleceu, ele teve que retornar para o Espírito Santo. A ceia seria hoje, mas nós tivemos que adiar para o próximo domingo. E paralelo a isso, nós vamos também fazer aqui uma celebração, porque já saiu aí um novo decreto que permite com que os nossos irmãos maiores de 60 anos estejam presentes aqui no templo. O irmão João está celebrando ali. Irmã Maria, eu estou vendo que já está ali sentada também. Mas você, meu irmão, que pode e que quer, tá? Você não é obrigado, nós respeitamos a sua decisão. Mas se você quer estar aqui conosco, participando da ceia, participando desse momento memorável e celebrando ao Senhor, porque o caos ele está explícito, mas nós vamos nos apegar à nossa esperança. Amém? Então, glória a Deus, porque é o Senhor que guarda a sua vida, seja você jovem, seja você idoso. Todos os nossos dias já foram escritos pelo Senhor. Tá bom? Então, prepare-se para domingo que vem, nós estaremos aqui cantando vários hinos, porque eu sei que os nossos irmãos mais idosos gostam dos hinos, e eu vou fazer questão de escolher aqueles hinos assim mais apreciados, para que a gente possa estar junto aqui celebrando ao Senhor. Tá bom? Às 9 horas nós teremos também a nossa EBD e a EBD infantil. Então os irmãos fiquem conectados aí na nossa página, porque fora o culto de quarta à noite e o culto de domingo à noite, todos os nossos compromissos estão acontecendo na nossa página no Facebook, e os pequenos grupos, cada um com o seu grupo. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe. Pastor? Amém. Obrigado a todos pela presença. Muito bom rever vocês. O coração fica muito bom. Tá bom. Quero agradecer a presença dos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Não só os visitantes presentes aqui, mas também os visitantes que estão acessando aí a nossa página pela primeira vez. Já fica a dica aí, se inscreve aí no canal, ative o sininho, que todas as programações que a igreja estiver fazendo, você receberá notificação e estará participando juntamente conosco. Bom, vamos orar encerrando? Vamos ficar em pé? Amém. Obrigado, Deus, por esse momento, por esta comunhão, por este dia, ó Pai, pelo louvor cantado a Ti, que o Senhor é digno de toda honra e toda glória.
pela palavra, Senhor Deus, ministrada aos nossos corações, através do Teu Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente os presentes aqui, mas todos os Teus filhos espalhados na face da terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Um grande abraço aí, tá?